com alegria chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grandourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Meu abraço a toda a direção aqui da TV Grandourados, na pessoa do Rubens, da Roseli e toda a equipe aqui da TV Grandourados. E a você que está nos acompanhando pela TV Com Brasil, nosso abraço especial, nossa alegria de chegar até você com este programa Mato Grosso do Sul em Foco, levando a mensagem também da Palavra de Deus, fazendo entrevistas, falando das coisas boas aqui da nossa terra, do estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você vir conhecer este estado da nossa confederação, conhecer Campo Grande. Lá tem o Aquário do Pantanal, maior aquário de água doce que você vai conhecer. Será uma alegria recebê-lo aqui na nossa boa terra, aqui neste estado querido do Mato Grosso do Sul, tá bom? E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos. Hoje nós vamos ler um salmo muito importante para falar sobre a justiça, aos olhos de Deus, a justiça. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Hoje nós vamos ler o Salmo 122, é um salmo do peregrino, salmo de romagem, salmo das peregrinações, e que fala do dever que nós temos de orar pela paz de Jerusalém, orar pela paz do nosso país. Olha que texto maravilhoso, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse Salmo 122 é uma oração pela pátria. Devemos orar pela nossa pátria. E é um salmo dos cânticos de romagem. O Salmo 120 ao 134 são 15 salmos, também chamados salmos dos degraus. Os peregrinos cantavam estes salmos quando eles iam para as festas em Jerusalém, onde reunia o povo de Israel para renderem graças ao nome do Senhor, para celebrar as festas religiosas de Israel, a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa das colheitas, enfim. Era um período de alegria, de festa, quando os peregrinos iam para Jerusalém, e eles iam com alegria, eles iam com entusiasmo no seu coração, porque Jerusalém era a capital de Israel, era a capital daquele reino escolhido por Deus, aquele povo escolhido por Deus, nossos irmãos na antiga aliança, a descendência de Abraão. Deus havia prometido trazer o Cristo libertador desta descendência de Abraão. Jesus, mais tarde, é chamado filho de Davi, filho de Abraão, filho de José, filho de Maria. Exatamente dentro desta aliança de Deus com o seu povo. Jerusalém, é tanta poesia na Bíblia em torno de Jerusalém, que no Antigo Testamento era a cidade
que as pessoas cantavam a sua glória, não tanto pelo seu poderio político, poderia ter até outras nações, e realmente só no período de Davi, que Jerusalém se tornou a grande potência que tornou, a grande glória desta capital vem no período de Salomão, que ornou Jerusalém com tanta glória. Mas era mais do que isso, o peregrino tinha o maior prazer em ir em Jerusalém para reunir, para cultuar o Deus de Israel, para cantar os cânticos de Sião. Mais tarde, quando essa nação se entregou ao pecado e Deus castigou o seu povo, porque Deus corrige o seu povo, porque Ele ama o seu povo, é como um pai que corrige o filho, porque Ele ama o filho. Assim é Deus com Israel. E lá na Babilônia, o Salmo 137, eles diziam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Exatamente pela glória, pela beleza, pela formosura. Estar em Jerusalém era ouvir os cânticos de Sião, os salmos eram cantados ali. É por isso que o salmista começa esse salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim também que nós devemos ir para o culto, para a casa do Senhor, com o nosso coração cheio de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, ir a Jerusalém, em primeiro lugar, era ir à casa do Senhor, para ouvir os levitas cantando, aquele lindo coral, cantando esses salmos de adoração ao Deus de Israel. Existe um Deus único e verdadeiro sobre toda a terra, é o Deus criador dos céus e da terra, chamado Deus de Israel, porque Ele se revelou a um povo, e esse povo no Antigo Testamento é Israel, no Novo Testamento a igreja, que abrange toda a face da terra, onde tem um filho de Deus, um cristão verdadeiro, um remido do Senhor, tem ali uma descendência de Abraão, um filho da promessa, herdeiro desta aliança maravilhosa. Então ir a Jerusalém era ir à casa do Senhor, era adorar o Deus de Israel, era fortalecer a sua fé, era renovar a sua esperança. Adorar o Deus único e verdadeiro, o Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra, o Deus da criação, o Deus da providência. É Ele que manda a chuva, o sol, as estações do ano. Você crendo ou não nele, Ele continua cuidando de você. É o Deus da providência, é o Deus da redenção, que prometeu um redentor, um salvador. Então as tribos desciam para Jerusalém porque tinha importância espiritual, tinha importância política, tinha importância social para eles, mas principalmente espiritual, para renderem graças ao nome do Senhor. E aqui o salmista começa a elencar algumas coisas. Se nós pudéssemos ir para Brasília, a capital do nosso país, com este senso no nosso coração, mas não podemos. O texto aqui diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Se pudéssemos ir para a nossa capital com esse entusiasmo, mas ela não tem para nós esse significado, nem moral, nem espiritual, nem religioso, nem político, nem social. Infelizmente, não podemos dizer isso. Lá estão os tronos de justiça. Que justiça! Tanta coisa triste que acontece nesta cidade, na nossa capital, mas mesmo assim nós temos que orar por ela, para que Deus faça justiça no nosso país. Eu fico olhando algumas coisas que estão acontecendo, inclusive nos tribunais de justiça do nosso país. A tendência agora do Supremo de liberar o aborto no nosso país. Meu querido telespectador, o que é o aborto, senão um assassinato de criança lá no útero da mãe? O mandamento da lei de Deus é tão claro: não matarás. Aborto
é uma transgressão ao mandamento da lei de Deus: não matarás. Como que nós vamos poder falar como em Jerusalém? Lá estão os tronos de justiça, uma justiça que apoia essas causas. Não é justiça. Vocês podem chamar do que quiser, os homens podem chamar o que quiser, mas aos olhos de Deus não é justiça. Mas o salmista diz: lá em Jerusalém estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi, onde a lei de Deus é preservada, é obedecida, é amada. Eu volto aqui nesse tema, o aborto. Eu vou falar nele no segundo bloco de uma forma mais contundente, mas aborto é assassinato, não tem justiça em aborto, não tem proteção à vida em aborto, não tem proteção às mulheres em aborto. A palavra de Deus é tão clara sobre isto. A humanidade carece tanto de uma compreensão dos nossos tribunais de justiça para não liberar esta prática homicida, genocida no país e no mundo. Mais de 54 milhões de abortos acontecem no mundo todos os anos. Então não podemos dizer isso: lá estão os tronos de justiça, como o salmista está dizendo aqui, os tronos da casa de Davi. Mas a justiça de Deus, essa não falha, essa não é negociada, essa não é transgredida. É por isso que o salmista está dizendo: orai pela paz de Jerusalém. Lá estão os tronos de justiça. Nós devemos orar pela paz do nosso país, porque, querendo ou não, lá em Brasília está o governo, lá está o legislativo, executivo, judiciário. É de lá que nós temos que orar para Deus, para fazer justiça, verdadeira justiça no nosso país. Nós vamos continuar depois do intervalo falando sobre este Salmo 122, é um salmo da lei de Deus, da palavra de Deus. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido na cidade de Dourados pela TV Gran Dourados. Abraço ao meu diretor Rubens, Roseli, toda a sua equipe aqui da TV Gran Dourados, e meu abraço a todos os nossos telespectadores da TV Com Brasil. Nós estamos vendo hoje aqui o Salmo 122, esse salmo do peregrino, esse salmo da esperança, esse salmo que fala da contemplação do peregrino quando chegava em Jerusalém para as festas em Jerusalém, e o alto grau de nacionalismo, de moralidade que o povo via naquela capital. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. E o texto vai dizer assim: orai pela paz de Jerusalém. Nós devemos orar pela paz do nosso país, devemos orar para os tronos de justiça do nosso país, para o Congresso Nacional, o Senado, o Executivo. Devemos orar, por exemplo, para que não seja liberado o aborto no nosso país. Nós temos que proteger as nossas crianças. Parece que é um plano demoníaco contra as crianças. A Bíblia registra, por exemplo, Faraó mandando julgar os filhos dos hebreus, as crianças, os recém-nascidos, no rio Nilo, julgar ali para matá-los, para serem comidos por crocodilo. Era um plano maligno. Deus protegeu as crianças lá no Egito e levantou duas parteiras
que desafiaram aqueles planos diabólicos de Faraó e protegeu as crianças, dentre eles o libertador, Moisés, um mediador, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, foi protegido, foi colocado no Nilo, num cestinho, a filha de Faraó pegou, pagou para que ele fosse criado e depois se tornou o grande libertador de Israel. Depois nós vemos, quando o povo de Israel queria sair do Egito, Faraó disse: pode sair, mas deixa as crianças. O que Faraó queria com as crianças do povo de Deus? Se não manter um povo escravo, mas Deus libertou aquele povo com mão forte. O Êxodo é a história da libertação, é a história da salvação. Deus todo soberano, Criador dos céus e da terra, Ele protege o seu povo, Ele protege as suas leis, Ele vela para a sua palavra para cumprir. Quando Jesus nasceu, os reis magos vieram, ou os magos vieram do Oriente, desculpa, e chegaram ali em Jerusalém. Onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? E Herodes, ele fala assim: olha, vão lá, descobrem lá o rei dos judeus e comunica para mim que eu também quero ir lá adorá-lo. Depois, quando os magos não voltam por Jerusalém, instruídos por Deus, a Bíblia diz que eles foram instruídos por Deus para não voltar por Jerusalém, eles passam por outro caminho. Herodes, indignado, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Houve um lamento em Ramá, era Raquel chorando pelos seus filhos, desconsolada, porque não podia mais ver. Os soldados romanos desceram ali na região, ao fio da espada, mataram aquelas crianças recém-nascidas, pelo mandato de Herodes, um plano diabólico, para tentar impedir que Jesus, o nosso Salvador, realizasse a sua obra. Mas Deus o protegeu. José e Maria fugiram com Jesus para o Egito por orientação divina e só voltaram de lá depois da morte de Herodes. Deus protege as crianças. Eu oro para que esse aborto não passe no nosso país, para que Deus proteja as nossas crianças. A maior crueldade é assassinar uma criança no ventre de uma mãe, o lugar mais precioso, que o berço da civilização, o berço da raça humana, o útero de uma mãe, o lugar mais sagrado desta terra. E leis querendo liberar para que mães que deveriam proteger os seus filhos, matem os seus filhos no ventre materno. Isso é contra os planos de Deus, isso é contra os propósitos de Deus, e a ira de Deus virá sobre quem fizer isso no nosso país, não tenha dúvida. Então, nós devemos orar pela paz de Jerusalém, devemos orar pela paz da nossa pátria, pela paz da nossa nação, para que não haja essa crueldade com os inocentes, o grito dos inocentes. É tanta matéria que nós vemos. É tentativa de liberar drogas para matar os nossos jovens e adolescentes, aborto para matar as nossas crianças. Nós temos que levantar em favor da vida e não em favor da morte no nosso país. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela nossa capital Brasília, sede do poder, onde não está sendo feita justiça como deveria aos olhos de Deus, o nosso bendito e soberano Criador e Salvador. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam, reine paz dentre teus muros, reine prosperidade nos teus palácios, por amor aos meus irmãos e amigos, por amor a essas crianças, estes jovens. Nós clamamos: haja paz em ti. A paz é a certeza que eu estou no caminho certo. Paz não é ausência de tribulação, de luta, não é paz de cemitério. Lutero dizia: a verdade a qualquer custo, a paz sempre que possível. Não há paz onde você tem que negociar a verdade. Não há paz onde você tem que negociar a justiça. Não há paz onde não há verdade, onde não há justiça.
É por isso que o texto está dizendo: orai pela paz de Jerusalém, lá estão os tronos de justiça, por amor dos meus irmãos e amigos, por amor dessas crianças que estão sendo mortas no útero de suas mães. Eu peço, haja paz em ti, por amor dos meus irmãos e amigos, por amor da casa do Senhor nosso Deus, por amor à lei de Deus, nós clamamos por liberdade, nós clamamos por justiça, nós clamamos para que essas maldades não sejam feitas na nossa pátria brasileira. Orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz de Brasília, orai pela paz do nosso povo. Vamos contribuir na família, nas escolas, nas igrejas, para que essas coisas não prosperem no nosso país. Vamos contribuir para que haja paz de fato na nossa pátria brasileira. Orai pela paz de Jerusalém. É um dever nosso orar pela nossa pátria, orar pela paz no mundo, orar pela paz no coração dos homens. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Há um Deus soberano, no controle de todo o universo. Há um Deus justo, haverá um dia de justiça sobre a terra, quando Cristo voltar em poder e glória e estabelecer o juízo final, julgar a consciência dos homens, julgar os nossos tribunais de justiça, julgar as nossas casas de leis, julgar os poderes constituídos, julgar a religião também será julgada, julgar todos os pastores, todos os profetas, todos os sacerdotes, todos os padres, julgar todos os líderes religiosos, julgar todos os líderes, seja na política, na religião, seja nas empresas. Haverá um dia de juízo sobre a face da terra, e a nossa consciência moral clama por um dia de justiça na terra. A justiça verdadeira, a justiça que não pode ser inclinada nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um lado, nem para o outro, não pode ser comprada com dinheiro, não pode ser viciada por ideologias. Uma justiça justa, fiel, verdadeira. Cristo Jesus julgará este mundo com justiça. Então orai pela paz de Jerusalém. Eu fico olhando aqui esse peregrino, contemplando Jerusalém e dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir a Jerusalém era ir à casa do Senhor. Ir lá em Jerusalém com aquele entusiasmo, não é uma utopia, mas com aquela esperança, porque lá estão os tronos de justiça, lá estão os tronos da casa de Davi, lá está a casa do Senhor nosso Deus, lá em Jerusalém a capital da justiça, do reto juízo. É de lá que vem justiça para todo o povo de Israel, é de lá que emana toda a força de uma nação poderosa, próspera. Reine prosperidade nos seus palácios, reina alegria no coração daquele povo, porque lá estão os tronos de justiça. Devemos orar pelo nosso país, e não desistirmos de ser um cidadão de bem, trabalhador, zelar pela nossa família, pela nossa casa, porque é assim que Deus espera de nós. E esse salmo ele vai concluir dizendo: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Por amor do Senhor nosso Deus, nós vamos buscar o bem da nossa pátria, do nosso país, da nossa pátria brasileira. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais.
Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Nós chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil. Sempre agradecemos a sua companhia neste programa, convidamos você para vir conhecer Dourados, conhecer a Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja Central. Será uma alegria recebê-lo aqui conosco. E como o texto diz, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz do nosso país. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós nos alegramos no Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, um Deus reto, um Deus santo, um Deus pleno de verdade, de justiça, de graça e de misericórdia. Podemos ter uma esperança bendita mesmo vivendo dias confusos, porque a nossa esperança não está neste mundo, a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso eterno e amado Salvador, que tendo entregado a si mesmo por nós na cruz do Calvário, morreu levando sobre si os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a garantia da salvação e da vida eterna. É por isso que nós vivemos com esperança, porque o nosso Redentor vive e voltará para julgar esta terra, resgatar a sua igreja, e assim viveremos contigo pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade. Há uma esperança viva no nosso coração, porque há um evangelho de um Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos, e é onde nosso coração encontra alegria, paz e esperança, mesmo vivendo num mundo confuso, porque a nossa esperança não está neste mundo, mas está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Bendito e exaltado seja o teu nome. Oramos pela nossa pátria brasileira, oramos pela cidade de Brasília, capital do país, para que haja paz nesta cidade, com justiça e verdade se estabeleça esta nação brasileira, o nosso povo brasileiro. Nós oramos pela nossa pátria, oramos pelas famílias e oramos com alegria e entusiasmo, porque podemos ter em Cristo uma esperança em todo momento da nossa vida, da nossa história. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém.